Oi, gente, eu sou a Karen Telles e hoje a gente está trazendo um programa mais que especial aqui para o nosso YouTube do Bandejão. Hoje a gente trouxe uma convidada que é uma super mega jovem empreendedora que está bombando na moda e no audiovisual. Ela é modelo, criadora de conteúdo e vem se destacando cada vez mais nesse meio. Com 11 mil seguidores no TikTok e 14 mil no Instagram, ela construiu um público super engajado e que ama acompanhar o seu trabalho. Vamos conhecer um pouco mais sobre Mariana Cortez e bater um papo sobre moda, mercado e produção de conteúdo. Mari, conta pra gente, como que você começou a sua construção de conteúdo na internet? Então, na verdade, eu comecei tem relativamente pouco tempo. Eu eu produzi alguns conteúdos assim, mais básicos mesmo, sobre dia a dia, lifestyle, mas sempre gostei de tirar foto, de postar na internet, sempre gostei de ser ativa nas redes sociais. Mas em abril do ano passado, eu decidi que eu queria trabalhar com alguns. Eu queria me abrir mais para alguns outros trabalhos de social media, e produção de conteúdo em freelance. Então eu pensei assim, cara, a melhor vitrine do meu trabalho vai ser a minha própria rede. Então eu tenho que investir nisso, eu tenho que de fato focar, fazer um calendário, planejar, né, um crescimento, crescer um pouco a minha plataforma para que as pessoas que se interessem pela minha prestação de serviço consigam ver que de fato ela é eficiente por meio do meu próprio perfil. E aí eu me concentrei, fiz um calendário de conteúdo, planejei tudo certinho, bolei uma estratégia para começar a postar meus vídeos frequentemente. Comecei postando vídeo todo dia, então foi muito difícil fazer calendário para poder conseguir ter coisas para postar todos os dias. Durante, se eu não me engano, 3 meses, 3 meses? Acho que nem chegou a ser isso, acho que foi 2 meses eu postei, postando todo dia. Eu tinha, até abril do ano passado, eu tinha 1.200 seguidores. Eu era tipo assim, eu gostava de postar, mas eu não tinha muita presença mesmo, não. Era mais tipo assim, pelo gosto mesmo da coisa. E aí eu comecei, começando a postar todos os dias, deu um boom muito grande, assim. Em 3 semanas eu consegui 5 mil seguidores. E aí, em mais uns 2 ou 3 meses, eu já estava batendo 10K. Aí, quando eu consegui chegar nessa marca de 10K, eu queria continuar mantendo, mas já foram aparecendo muitos trabalhos, e entre outras coisas. Aí eu diminui um pouco o ritmo, mas eu continuo ativa, continuo postando. A questão é a gente conseguir se reinventar e conseguir manter isso, sabe? Porque eu trabalho com muitas coisas, além da produção de conteúdo. Então, teve esse boom, esse início, e hoje em dia eu sigo mantendo, sigo ali presente, mas eu também faço essas outras prestações de serviço de produção de conteúdo para outras empresas, né, empresas privadas, e também participo de alguns projetos do governo. Então, assim, esse foi o boom de quando eu comecei a me estabelecer na internet, mas hoje em dia eu tenho mais essas outras áreas trabalhando também, em sincronia com isso, né? E você pode contar um pouco pra gente sobre, sobre essas outras áreas que você trabalha e qual é a sua favorita, por exemplo? Então, antes de eu começar com a produção de conteúdo, eu fazia styling. Foi um acaso, assim, quando eu comecei a trabalhar. Eu acho que a produção executiva, eu trabalho com, eu vou falar logo todas, que aí depois eu vou destrinchando. Eu comecei trabalhando com styling. Antes de eu ser stylist, eu trabalhava com redação publicitária, né? Porque eu faço letras aqui na UFRGS, letras português. E eu sempre quis fazer publicidade, então eu queria entrar nesse meio de algum jeito. E aí, através da minha faculdade de letras, eu consegui entrar no mundo da redação publicitária. Trabalhei como redatora publicitária, depois comecei a ser social media. E aí eu conciliava o trabalho de social media com freelances de styling, que eram duas coisas que, assim, para mim, nossa, era tudo. Com o passar do tempo, foi mais pela necessidade. Eu comecei a fazer o styling porque meu namorado era fotógrafo, ele precisava de alguém para poder ajudar ele nessa parte de organização, de figurino e etc, para os projetos que ele ia fazer. E com o passar do tempo, ele também foi precisando de alguém que fizesse a produção executiva. Eu comecei a trabalhar com isso, né, em ensaios fotográficos, clipes, enfim, coisas que ele produzia e dirigia criativamente. E aí eu fui sendo chamada para outros trabalhos também. Então, hoje em dia, eu atuo como social media, como produtora executiva para clipes, enfim, sessões de fotos, editoriais, esse tipo de coisa. Também faço trabalho de social media, eu atuo como social media para uma empresa fixa e também faço alguns trabalhos de freelance, tipo produção de conteúdo,
planejamento mensal, enfim. E também faço essa parte do styling, mas hoje em dia tá mais defasada por conta do meu enfoque nessas outras áreas, assim, tanto na produção executiva quanto na produção de conteúdo para mim mesma, que também ajuda, né, de certa forma, em uma renda extra com as publicidades que eu acabo fazendo também. Essas são as áreas que no momento eu estou mais ativa, mas eu já cheguei até a fazer tatuagem. Já Nossa, fui tatuadora também, teve essa fase. é Barbie Profissões. multifacetada. Também já trabalhei com muita, 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 muita coisa. Nem parece, mas já fui professora de robótica infantil. Caramba! E não tem nada a ver comigo, só Aham. inventei pra fazer mesmo. E aí eu queria saber, porque uma presença muito forte que tem no seu perfil do Instagram e também nas suas redes sociais é a questão da moda. E a gente sabe que aqui em Vitória não é igual em São Paulo, nem no Rio, que essa vertente pode ser muito bem explorada. E eu queria saber o que que você acha do mercado de moda aqui do estado e o que você acha que é algo seu que você acha que poderia fazer para diferenciar o mercado da moda aqui no estado. Então, hoje em dia, a moda, ela é um tópico sensível, vamos dizer assim, em todos os aspectos. Principalmente a moda capixaba, na minha concepção. Assim, hoje em dia, já é uma coisa, um ramo que tem uma concorrência muito grande, né? Enfim, as marcas, cada dia aparece uma marca diferente, e realmente se manter um único e singular é muito, muito difícil. E vem se tornando cada vez mais difícil quando você vê outras pessoas de outros lugares fazendo, às vezes, coisas assim que você fica, caramba, eu queria ter tido essa ideia antes, né? Então, assim, eu acredito muito que as ideias, elas estão tipo numa nuvem, assim, em cima da gente. E aí, a questão é quem consegue pegar primeiro, sabe? Então, não é, eu acho que as pessoas têm que pensar nessa questão de, tipo assim, não é porque você não teve uma ideia singular agora que você vai ser impossível de você ser diferente em algum momento. É só você continuar incentivando sua criatividade com as coisas que você gosta de fazer, as coisas que você gosta de produzir. E isso vem naturalmente, essa singularidade, sabe? O que não dá pra ficar fazendo é você ficar realmente, assim, análogo apenas a seguir coisas que já outras pessoas estão fazendo e não querer colocar e imprimir sua identidade nisso também. Então, acho que as pessoas tendo essa mentalidade de trazer alguma coisa pessoal, né, um propósito para aquilo que ela está fazendo, que tem a ver com a própria personalidade e identidade dela mesma, eu acho que isso é decisivo para você se tornar e se manter diferente, né, nesse ramo, assim. Sim, e aproveitando esse gancho, né, que a gente está falando de moda, eu queria saber como é que essa paixão pela moda chegou para você e né, é muito ruim falar assim, ai, qual estilo você acha que você tem, mas como você compõe o seu estilo? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente vive num universo, principalmente no TikTok, que tudo meio que vira trend e as Uhum. pessoas elas não conseguem ser únicas na forma de se vestir. Como você acha que você se encaixa nisso? Qual é o seu estilo favorito? E indicação de loja, como você compõe o seu estilo e como você expressa a sua liberdade através do seu estilo. Então, muitas perguntas, né, muitos tópicos um dentro do outro. Eu vou começar falando da questão de como que a moda entrou na minha vida. Na verdade, assim, eh, eu acredito que já nasci com a moda dentro de mim, porque quando a gente nasce com um afeto por um tópico, uma coisa, isso perpetua na nossa vida toda. A gente vê, assim, eu tenho parentes meus, por exemplo, um primo meu que ele sempre gostou de carros desde que ele era criança. E aí, hoje em dia, ele dirige. Então, assim, ele continua tendo esse gosto. Então, é uma coisa que cada pessoa pega realmente para si ao longo da sua formação. Eu, quando eu era criança, sempre gostei muito de assistir filmes sobre moda. Assistia muito, assim. Eu fui uma criança nascida e criada no Disney Channel. Eu amava Disney Channel com todas as minhas forças. Então, a própria Disney, ela tem essa coisa de todas as séries que ela fazia terem um aspecto visual muito forte, uma identidade visual muito forte. Então, tinha No Ritmo de Chicago, que tinha um aspecto de streetwear misturado com uma coisa mais, assim, mais girly ao mesmo tempo, né? Porque eram 2 personagens principais que eram garotas. E aí tinha os Feiticeiros de Waverly Place, que tinha a personagem principal que usava bota, era uma coisa mais country, né, que era a Selena Gomez. Então tinha Sunny Entre Estrelas, tinha várias outras séries que eu assistia muito e eu era obcecada. Então eu sempre gostei muito de reunir esses elementos. E desde criança era um problema, porque rolavam os casamentos da família e eu queria ir de vestido e bota. E minha mãe não entendia isso, não existia isso, não acontecia, né? Então, eu sempre tive
essa coisa de selecionar alguns elementos das influências que eu tinha na época e ao longo da minha vida toda também e imprimir isso no jeito que eu me vestia. Então, às vezes, isso foi muito complicado também para mim no ensino médio, no fundamental, porque eu me vestia de um jeito diferente, eu levava muitas advertências na escola porque eu queria fazer o uniforme ser de uma outra forma e não podia. Tentava colocar um cinto, aí brigavam, aí tentava cortar, fazer uma personalização e brigavam. Então, era muito complicada essa parte, mas assim, ao longo do tempo, depois que eu saí do ensino médio, que eu pude realmente, tipo assim, desenvolver o que eu queria, me vestir realmente do jeito que eu queria, eh, as coisas foram caminhando mais para eu desenvolver o meu estilo pessoal, né, porque isso é uma coisa que ele muda, é como uma montanha-russa enquanto você vai vivendo. E aí, eu acredito que desde então, eu sempre tive muito o streetwear presente, muito ele presente, assim, por conta do meu pai. Meu pai, ele é um cara, assim, sneakerhead. Ele é um cara de 50 anos. 50 anos, meu Deus, pai, se você estiver assistindo e não tiver 50 anos, me perdoa. Eu acho que ele tem 49 ou 50. Mas ele sempre foi muito focado nessa cultura de hip hop, streetwear. Então, ele era b-boy, ele dançava break quando ele era mais novo. Ele sempre foi colecionador de tênis. Então, no ensino médio, meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar para poder comprar tênis. E aí eu tinha uma coleção de tênis, eu tinha até os 19 anos, eu alimentei essa coleção. Depois eu fui começando a vender alguns, porque eu percebi que não tinha tanta necessidade de eu ter tanto tênis. Mantive só os que eu tinha mais apego, mas assim, eu tinha muitos Jordans, eu tinha muitos All-Stars, eu tinha Vans, e essa cultura do streetwear sempre teve muito presente. Quando eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu gostava de outras coisas também. Eu amo muito calça flare, eu amo alguns elementos do estilo mais western, né, tipo country também. Bota de cowboy, nossa, eu sou Também sou obcecada. Eu apaixonada. sou obcecada. Se eu pudesse, eu usava até mais, mas a minha bota, inclusive, quebrou esses dias, tenho que até consertar. Mas eu gosto de juntar outros elementos, uma coisa mais, depende também muito da ocasião. Então é muito difícil dizer o que o meu estilo se define, mas assim, definitivamente tem um background de streetwear e tem essa pegada mais, misturada de coisas. Eu misturo muitos elementos de estilos diferentes, mas sempre vai ter alguma coisa de streetwear no meu look, se você olhar bem, assim. A não ser que seja uma ocasião muito especial. Mas, por exemplo, hoje, assim, eu tô com um estilo muito diferente. Tipo, eu tô de salto, tô de corset, mas eu tô com uma bermuda de basquete. Tipo assim, sempre vai ter alguma coisinha que vai estar ali no streetwear intrínseco no look que eu estiver usando, sabe? Então, eu acho que seria isso. Seria um streetwear misturado com outros elementos também. E indicações de loja? Então, gente, eu indico para vocês uma marca babadeira, que é a Strive, que é a minha marca. Ai, É Strive for Greatness. Depois eu vou falar como é que escreve para colocar na edição aí. Mas a minha marca, eu tenho uma sociedade, né, com meu namorado, meu marido. E aí a gente começou a marca foi em 2021, se eu não me engano. É em 2021. A marca é principalmente de camisetas até então, mas a gente planeja colocar outros artigos, né? E principalmente também de streetwear. As camisas são todas nesse estilo, nesse formato, mas a gente também tem uma regatinha que a gente lançou há pouco tempo, que é a coisa mais linda do mundo, que é um estilo um pouquinho mais diferente, mas eu recomendo muito. Dá pra sempre colocar uma peça da Strive em qualquer look que você fizer, seja ele de um outro estilo ou não. Como eu sempre faço, eu coloco um streetwear no meio de outras coisas. Então, acho que sempre vale a pena ter uma peça de streetwear no guarda-roupa e se for da Strive, é melhor ainda. Então, super recomendo. arrasou. Então, você contou um pouquinho da sua história com a moda quando criança, e eu queria saber um pouquinho como funciona o seu processo criativo, porque a gente vê que seu conteúdo é muito único e tem um jeito muito especial que é muito a sua cara. E eu queria saber como funciona o seu processo criativo, como você tem as suas ideias para vídeos ou até mesmo para foto, porque você comentou que você também ajuda o seu esposo, o seu namorado. E eu queria saber como funciona essa parceria um pouco de vocês dois em relação ao processo criativo e como funciona o seu processo criativo para suas redes sociais, para os seus vídeos, para suas fotos, porque a gente entende que tudo tem um planejamento e eu queria saber como você faz isso. Então, eu vou começar falando sobre a questão da junção entre o meu esposo e eu nessa organização. A gente tem até um estúdio criativo, que é tipo uma produtora, né, de audiovisual.
em que a gente faz editoriais, faz clipes, faz outros projetos desse tipo. A gente tem um estúdio criativo que se chama Underdog Studios, né? Na Underdog a gente trabalha com outros profissionais também, que são nossos colegas que trabalham com styling, que trabalham com fotografia, edição de vídeo, produção, pós-produção, direção criativa, produção de moda. Temos uma equipe bem legal que a gente faz outros trabalhos assim. E a gente planeja muito, a gente faz mood boards para a gente poder conseguir visualizar os projetos dos clientes, né? Faz essas reuniões, esses brainstormings com os clientes para poder ver o que se encaixa melhor nos projetos e desenvolve, que são coisas que eu também faço no meu perfil pessoal, né? Eu gosto muito de, quando, por exemplo, eu tenho uma publicidade para poder fazer, da marca, ver sobre o que é a publicidade, ver referências também no Pinterest, ver referências no Instagram, ou então até mesmo em propagandas antigas, porque eu gosto muito de relembrar algumas coisas antigas que estavam em alta antigamente. Então, eu faço essa junção desses elementos e defino algum padrão estético que eu gosto, que eu vou querer seguir para essa publicidade. Mas no geral, no meu conteúdo geral, assim, eles se dividem um pouco entre conteúdo de identificação, conteúdo educativo, né, que são os vídeos mais falados, mais institucionais, assim, vamos dizer. E tem o conteúdo que é mais para entretenimento mesmo, ou inspiração no sentido de ser referência para algum look, alguma coisa do tipo. Então, geralmente eu faço esses três tipos de conteúdo, né? Para os vídeos mais falados, eu acho que eles são os mais fáceis e os mais difíceis de serem feitos ao mesmo tempo. Porque vídeos de look são muito demorados, muito demorados. Eu tenho que realmente planejar, tenho que montar os looks, cada look. Então, antes de cada look, cada vertente desses vídeos serem produzidos, editados e postados, eu tenho o calendário. Então, eu faço um calendário, tipo, do mês ou da semana, dependendo de como é que tá, né, a minha semana para fazer esse planejamento também. Faço esse calendário e aí depois eu vou passando para as ideias, né, no papel. Então, tal dia, vídeo institucional de falado, tal dia, vídeo de identificação, tal dia vai ser a publicidade e tal. E aí eu vou fazendo geralmente dessa forma. E aí eu faço esse calendário, mas eu divido nesses conteúdos, nesses três tipos. Os vídeos que são de looks, né, inspirações de looks e tal, são os que são mais trabalhosos para serem planejados mesmo, por conta das combinações que tem que ser feitas, né, previamente. Tem que fazer as combinações, tirar, vestir, fazer os takes, depois dobrar e guardar tudo de novo, que é a parte mais difícil, é guardar tudo, né? E eu acabo deixando meu quarto sempre uma bagunça. Então, tem que ter esse planejamento para fazer, para gravar e depois para guardar as coisas todas de novo. Os vídeos mais explicativos, né, sobre informações da moda no geral, enfim, uns com um pensamento um pouco mais crítico sobre algumas questões que eu faço eles mais falados. Eles são os mais fáceis, entre aspas, porque é só eu emitir minha opinião e falar sobre o que eu sei. Porém, eu tenho que fazer um roteiro por trás, porque eu também tenho que ter um embasamento do que eu tô falando e do que eu sei. Então, a parte complicada é elaborar o roteiro para poder, né, ter uma pauta na hora de gravar e fazer, enfim, o vídeo e as afirmações e expor esse pensamento, né, e essa ideia. Mas ele é mais tranquilo porque é só eu sentar na frente da câmera, gravar, falar o que eu sei, né? E tem o outro tipo de vídeo que é o vídeo de identificação. Ele é o vídeo que geralmente eu faço mais no momento, quando eu tô sem muito tempo de fazer os outros. Também tem essa questão de ter um gerenciamento de tempo bom para cada conteúdo. Esses conteúdos de identificação são mais simples porque as pessoas se identificam com coisas do dia a dia, né? Então, às vezes é um POV, às vezes é um conteúdo assim, de uma pessoa que sempre vive aquilo. Por exemplo, esses dias eu postei um vídeo de eu me maquiando no ônibus, que é uma coisa que eu faço muito, muito mesmo. E muita gente gostou, muita gente compartilhou, falou que faz a mesma coisa, porque são coisas que a gente entra e repara no dia a dia, assim. Quem nunca entrou dentro do ônibus e viu aquela menina que tá indo pro trabalho e tá se maquiando ali com o celular na mão, às vezes não tem nenhum espelho. Então, são esses tipos de coisas que a gente vê que é um consenso entre outras pessoas, mesmo sendo uma experiência que para você é uma coisa que te faz ser você, vamos dizer assim, por exemplo, essa questão da vaidade, né, de eu me maquiar dentro do ônibus, de eu tô me arrumando dentro do ônibus. Uma coisa que a gente não vê, tipo assim, muito, mas a gente sempre vê alguém fazendo. Então é uma coisa que as pessoas se identificam, mas ainda assim é singular. Não sei explicar muito bem, mas é essa coisa meio ambígua. Porém, são esses três tipos de conteúdo que eu faço e cada um tem sua importância, obviamente, né?
E eu gosto muito de fazer, gosto muito de produzir. Acho que todos eles têm o seu trabalho específico, mas acho que todos eles também são necessários, assim, todos eles formam bem a minha identidade dentro do digital. Eu queria saber, para falando também de planejamento, como foi que você fez no começo para planejar todo dia postar um vídeo? Eu faço muita coisa. Igualmente você, eu faço muita coisa. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é ler. E eu tava com muita vontade de começar a criar conteúdo de vídeo sobre minhas leituras, sobre minha opinião sobre livro. Só que eu sempre penso assim, eu não vou fazer, porque se eu fazer, eu vou ter que fazer um monte de vídeo de uma vez, porque eu sei que se eu deixar pra ficar fazendo um depois, tipo assim, um dia, outro em outro dia, eu vou deixar de lado porque eu vou ficar com preguiça. Como é que foi esse seu processo de postar todo dia e como você organizava suas gravações, os seus posts? Então, eu tive que perder muitos finais de semana no começo. Eu trabalho geralmente, né, de segunda a sexta, nessa questão de social media. E eu agora, por exemplo, no momento atual, na época eu nem fazia academia, mas hoje em dia eu tô fazendo uma academia, o que também come muito do meu tempo. Então, eu só tenho essa opção de gravar nos finais de semana. É sempre nos finais de semana que eu gravo. É sempre nos finais de semana que eu tenho o tempo de sentar e estabelecer as coisas que eu preciso fazer. E já perdi muitos finais de semana, assim, coisa de ser sábado gravando, domingo gravando outro tipo de vídeo. No começo foi o jeito que eu consegui fazer para poder me organizar, sabe? Tipo, acredito que quando as pessoas têm pelo menos um diazinho a mais na semana para poder fazer um planejamento, seja 2 horinhas que você consegue sentar e escrever o que que você precisa fazer, horários que você precisa fazer tal dia, eu acho que já é mais fácil, assim, facilita. Mas no meu caso, eu fazia no final de semana. Então, assim, o tempo que eu tinha, eu sentava, escrevia exatamente o que que eu precisava, o que que eu precisava gravar, e aí eu organizava para quando chegasse no final de semana, eu acordava cedo, assim, né, relativamente, pelo menos aí umas 8, 9 horas da manhã para poder começar a fazer essa bateria de vídeo. Então, botava a câmera, deixava o celular carregando, deixava a luz carregando e fazia um monte de vídeo. Os vídeos falados, geralmente eu faço durante a semana, à noite mesmo, que eu consigo fazer com a iluminação artificial, né, do LED eletrônico. Mas os de look, esses vídeos mais trabalhados, a iluminação natural não tem jeito, ela é a melhor. Então, eu tinha que gravar no final de semana e de dia. Então, eu separava, tipo, começo do sábado e começo do domingo para poder fazer. E era assim que eu fazia. Sentava durante a semana no horário do almoço, fazia o calendário. Às vezes começava num dia e terminava o calendário no outro, né? Então, tipo, todos os dias eu colocava um título para o vídeo ser postado. Gravava. Se eu gravasse todos os vídeos no sábado, eu editava todos eles no domingo. Para na segunda-feira de manhã, no ônibus, indo para o trabalho, eu conseguir programar os vídeos da semana. Nossa. Então, é muito pauleira, era muito pauleira, ainda é, Uhum. né? É uma coisa que é muito difícil para eu conseguir manter, porque eu tenho essas outras coisas, né, também, mas é uma coisa que se você não começa a fazer, você só não vai começar a fazer. Verdade. Então, tem que começar a fazer, assim, obviamente eu entendo que tem pessoas que têm um dia mais corrido ainda, porém é uma questão de sacrifícios. Num sábado que eu estava morta de cansada, eu podia, tipo assim, descansar, mas eu tinha um objetivo que eu queria alcançar, então não tinha jeito, eu ia ter que sacrificar um tempo de descanso para poder fazer esse planejamento e gravar. E parece que é fácil, mas não é tão fácil, Não é. gente. Levantar e você ficar um tempo, você tem que ficar um tempão em pé, aí você tem que fazer a pose certinha, aí você tem que olhar na câmera, ver se ficou bom, se ficar ruim, você tem que fazer tudo de novo. Os vídeos de look você tem que dividir em introdução, no meio, tem que fazer a finalização. Às vezes você percebe que você gravou o vídeo todo, você não começou, não fez o começo, ou então não fez o final. Enfim, é um trabalho. Eu acho que pra mim a parte mais chata nem tanto seja gravar ou fotografar, porque eu também sou fotógrafa, eu e meu esposo também trabalhamos juntos. Mas eu acho que pra mim a parte mais chata é a parte de editar. Cara, você tem que ficar, pelo menos pra mim, eu sou muito detalhista. E aí eu não consigo ver alguma coisinha errada na foto ou no vídeo e não ficar com muita raiva, porque eu fico assim, meu Deus, por que eu não prestei atenção nisso? Uhum. Por que eu não fiz isso de uma forma diferente? E isso me dá muita, muita, muita raiva, às vezes, na criação de conteúdo, porque eu sou muito detalhista. E aí, depois que eu faço, eu fico assim, eu podia ter feito isso diferente. Eu podia ter pensado tal coisa, porque teria ficado muito mais legal.
Então, aproveitando o gancho, a gente sabe que você faz muito conteúdo pro TikTok, e no TikTok tem muito essa questão de tendências e que tudo tá virando tendência. E eu queria saber qual a sua trend favorita e também o que você acha sobre essa influência das trends na vida das pessoas e também como isso tá levando as pessoas a virarem meio que uma cópia umas das outras com essas questões. E se você tiver alguma crítica para fazer, vamos um pouquinho debater sobre isso. Então, eu acho que eh, essa questão das tendências de hoje em dia, da moda ser cíclica, né, traz muitas coisas que antigamente estavam em alta para jogam de novo o que estava em alta antigamente para a atualidade. Porém, uma coisa que eu tô percebendo, assim, atualmente nessa questão de tendência, é que muitas coisas que nunca foram tendência também estão se tornando tendência, atualmente. Não só sobre essas tendências, estéticas, né, esses aspectos um pouco mais superficiais, mas até questões de identidade mesmo, aspectos de comunidades que antes não eram tão fortes e tão tendência, que nunca foram tendência, agora estão se tornando tendência. Comunidades que já foram discriminadas, que sofreram essas questões de serem subestimadas, ou enfim, que têm uma história não tão popular, agora estão se tornando popular. Então, assim, a gente vê muitas tendências como logomania, que sempre foi uma coisa que foi tirada como periférico, de mau gosto, de uma estética poluída. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas que têm uma formação cultural e de identidade não periférica consumindo coisas das culturas periféricas. Então também tem essa questão da alta da cultura latina também, né, que nunca foi legal ser latino, sempre foi ruim ser imigrante. Mas agora tem essa supervalorização dessa cultura, mas não de uma forma ruim também, em alguns aspectos. Eu acho isso legal, que forma um senso de comunidade. Mas mais sobre o ponto de vista da apropriação cultural. Pessoas que não têm essa vivência se apropriando dessa vivência para estar numa tendência. Sim, eu acho que isso deixa as coisas muito caricatas. Quando você falou sobre isso, logo eu pensei que agora a gente está há poucos dias do carnaval. E existe muito essa questão de homens se fantasiarem de mulheres, de pessoas brancas se fantasiarem de indígenas. E pega muito nisso, né? As pessoas, elas deixam essas. Como eu posso explicar? Esses tipos de estilo, de identidade muito caricatos e acabam levando esse tipo de identidade para um outro lado que às vezes eu acho muito nada a ver. Por exemplo, você citou a questão da latina. Esses dias eu tava vendo no TikTok essa questão de vídeos de latina makeup. E o pessoal fazendo de forma super caricata, não, porque você tem que estar com contorno super marcado e com cílios parecendo uma pata de aranha e que não sei o quê. E, gente, é uma realidade que a gente não vive no dia a dia, a gente não sai na rua Uhum. desse jeito. Então, eu acho que torna o nosso estilo muito caricato, muito, uma coisa muito fantasiosa e distante da realidade. Esse aspecto mesmo que você falou do Latina Makeup. A gente vem e vê no dia a dia que a maquiagem da mulher brasileira, ela tem, tipo assim, um leque de opções. Não só falando agora da mulher brasileira, da mulher latina no geral. As pessoas de fora que não têm essa vivência e que querem se apropriar dessa tendência culturalmente, elas enxergam apenas o estereótipo do latino. Então é o quê? É o ticano, que é aquela menina de periferia lá do México que usa uma argola desse tamanho, que faz o contorno de tal jeito, que eu acho lindo, inclusive, que eu tenho muito disso na minha identidade, porque eu tenho descendência mexicana. Então, isso já vem dentro da minha identidade também. E por ter esse ponto dentro da minha identidade, da minha formação como pessoa, é que me abre os olhos para essa questão da apropriação. De você não tem nenhum histórico, não tem uma família que venha de tal lugar e você se veste e quer agir como isso por ser uma tendência, por estar em alta, entende? Então, tem vários aspectos relacionados a esse tópico que a gente vê que não faz sentido, porém que está em alta por estar em alta. Assim, pela questão das pessoas quererem pertencer a um grupo, se identificarem com alguém e com algum. Querem ter alguma falha, alguma uma questão para serem eh, aceitos em algum grupo, tipo assim: "Ah, eu também sofro desse jeito, eu também tenho essa dor", e às vezes a pessoa nem tem essa dor, não tem essa vivência, essa Sim. identidade.
E para finalizar com a nossa última pergunta, eu queria te pedir dicas, porque a gente falou muito sobre moda, a gente desenvolveu muito sobre isso, e eu queria que você passasse algumas dicas para o nosso público sobre o que você acha necessário de se ter no guarda-roupa para você querer, para quem quer começar a inovar no estilo. Como você acha, quais são peças principais que você acha que toda pessoa devia ter no guarda-roupa para poder começar a desenvolver estilo próprio? Ou até mesmo pegar referências de alguns estilos mais famosinhos. Então, eu sempre bato muito na tecla do jeans. Jeans é uma coisa que, tipo assim, independente do estilo que você tiver, você precisa ter um jeans para você definir esse estilo. Então, a primeira coisa que eu falaria para as pessoas, além de buscar referências primeiro, né, de você definir qual que é o seu estilo, você busca referências, você vê o que que você gosta nesse padrão de coisas, né, dessas referências que você encontra, e você vai provando o que você tem no seu guarda-roupa que você acha, ah, isso ainda tem a ver com essa estética aqui que eu encontrei que eu gosto. Ou então isso aqui não tem a ver. Aí você pega essa roupa e doa, né? Faz uma junção. Primeiro limpa o que tem no seu guarda-roupa que você acha que ainda tem a ver com o seu estilo. Coisas que você fala assim, ah, não tem muito a ver, mas eu ainda consigo reinventar se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu virar ao avesso, se eu transformar essa peça. E peças que são coringas, assim, que eu sempre independente do seu estilo, você vai precisar ter a camiseta branca, né? Pode ser coladinha ou enfim, larga. E jeans. Mas eu comprava muito jeans em brechó, em bazar. Então, assim, vários modelos de jeans diferentes. Jeans largo, jeans flare, jeans cargo que existe. Você vai encontrando jeans que mais reflete sua personalidade que você goste. Então, camisa branca, jeans, às vezes uma jaqueta de couro. Tem vários tipos de jaqueta de couro. Tem aquela motoqueira tradicional, tem aquelas que são mais parecendo um blazerzinho, tem outras que parecem mais jaquetinha mesmo. Tem vários modelos, mas essas peças são muito coringas. Então, assim, você pode usar para ir almoçar de manhã, você pode usar para ir numa balada à noite. São coisas que eu acho que sempre tem que ter no guarda-roupa. E tênis, né, gente? Verdade. Tênis vai com tudo. Tênis, confortável. Confortável, conforto em primeiro lugar. Mari, eu queria muito te agradecer pela sua presença aqui. Que isso, eu Foi que muito agradeço o incrível convite. aprender com você. Ah, Com certeza eu vou obrigada. pegar muitas dicas e pode deixar que quando eu tiver condições vou comprar na sua loja para poder garantir a minha Eu que blusinha. agradeço o apoio, agradeço o convite. A entrevista foi ótima, adorei participar. E adorei conhecer vocês. Ai, muito obrigada. E eu também não poderia deixar de agradecer a você, telespectador. E para finalizar, gostaria de passar as redes sociais de todos os participantes. O Instagram da rádio, que é @bandejãorádio, o Instagram da Mari, que é @justmaricortez, e o meu Instagram, que é @opskaren, OPSS, Karen com K. E também não podemos deixar de agradecer aos coordenadores do projeto, o Pedro Mar e a Lívia Souza. Até a próxima e tchau, tchau. Bandejão 104.7